A primeira leitura de hoje é retirada também de um profeta menor, como Amós, o profeta menor, que a gente teve a condição de acompanhar um pouco da trajetória profética de Amós na semana aí que nós, segunda a sexta, vivemos com as profecias de Amós. É o profeta Zacarias, que hoje aparece na primeira leitura com uma profecia bastante interessante. Zacarias diz assim, que Jerusalém, a cidade que era a grande cidade de Judá, que ela receberia um rei montado num jumentinho. É uma imagem de um rei muito simples, né? Os reis chegavam em comitivas, em camelos e dromedários, com carros bonitos, enfeitados, decorados. Como é que é isso? O profeta Zacarias diz que o rei definitivo, o rei de Jerusalém, virá montado num jumentinho. É uma imagem que fala de muita simplicidade. Mas olha que interessante, né? Anos depois, quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, como é que Jesus está? Montado num jumentinho, enquanto as pessoas ali aclamavam Jesus como rei. Claro que existe um sentido imediato dessa profecia, que é exatamente o convite que o profeta Zacarias faz para que, como um todo, a cidade de Jerusalém, todo Israel, abrace a simplicidade como um caminho de salvação, mas tem um sentido imediato, distante dessa profecia, que é aquele de apontar para Jesus, o Rei dos Reis, que entra em Jerusalém, montado num jumentinho, com toda a simplicidade que essa cena sugere. É interessante como existe uma relação bem encaixadinha com o Evangelho, porque no Evangelho Jesus faz uma oração, né? E Jesus se dirige ao Pai e diz assim: eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. E ao contrário, permitis às vezes, né, que estes, os pequenos, compreendam melhor as coisas de Deus, os caminhos de Deus, do que os sábios, doutores e entendidos. Entendo que, em primeiro lugar, esta leitura do Evangelho confirma a ideia da humildade como um caminho essencial, né? A palavra humildade, ela vem de humus, e o humus exatamente está ligado à terra, aquilo que está no chão, que fecunda, que às vezes nem aparecem, mas é o que torna a terra ali, ó, pronta para produzir, boa para produzir, fecunda, né? Eu estou com vergonha até de falar disso aqui, porque tem um cara presente aqui que sabe mais disso do que eu, né? De tornar a terra boa, de tornar a terra fecunda, mas a palavra humildade, ela vem daí exatamente, ela vem de humus. Jesus está pedindo para que a gente tenha essa capacidade de estar ali, né? De estar para fecundar, mas de alguma forma está ali escondidinho, não querendo se sobrepor. Eu entendo que o tema da humildade está sempre casadinho com o tema da arrogância, que a arrogância é às vezes a atitude dos sábios entendidos, que se colocam à frente de uma lógica que só o coração entende, que às vezes é necessária para a gente entender as coisas de Deus. A gente celebrou recentemente São Tomé, né? E Tomé apresentou assim algumas dificuldades, abordou com a dúvida o fato da ressurreição de Jesus. Eu entendo que um pouco dessa forma de abordar a fé, de alguma forma, pela dúvida, pelo questionamento excessivo, pela arrogância, pelo conhecimento que eu não tenho a humildade de perceber que o que eu sei é muito pouco daquilo que Deus é. A gente sabe, como diz Paulo, as apalpadelas. A gente sabe assim, meio que por cima, mas não ao fundo. Então a palavra de hoje pede de nós esse sentimento de humildade. Não se considere melhor que ninguém e nem pior que ninguém.
Considere a sua história como um misto de coisas conquistadas e coisas a corrigir. Como um misto de reconhecer em alguns momentos que você foi capaz de dar o seu sim e outros que você pisou na bola, mas diante de Deus deseja corrigir e quer corrigir. Olhe para a sua história como a de alguém que está em caminho de construção, de perfeição, como a de todo mundo que vive e que está neste mundo. Não somos melhores nem piores. Que essa humildade nos permita um pouquinho entender as coisas de Deus. O julgamento impede o entendimento dessas coisas. A arrogância impede o entendimento dessas coisas. Quando a gente perde muito tempo julgando o outro, o nosso coração se fecha para essa capacidade de autocompreensão, eu me entender, e ao mesmo tempo entender as coisas e os mistérios de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, eu combinei com o Tony da gente cantar depois da comunhão, mas acho que a gente vai cantar agora, que fala assim: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Vamos cantar, ele é curtinho, fácil, acho que todo mundo conhece. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Vamos mais uma vez, que você canta de casa agora bonito. Vamos lá. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Como olhar para as nossas conquistas, para aquelas coisas que com luta, com perseverança, com empenho, com esforço e com a ajuda do nosso Deus nós conquistamos. Será que é pecaminoso ter orgulho delas, das conquistas? Claro que não. A consciência de que aquilo foi conquistado com auxílio, com a força, pela graça do nosso Deus, sempre nos salva do orgulho que contamina a alegria pelas nossas conquistas. O que nós construímos e conquistamos, o fizemos pela nossa luta e esforço e pela graça do nosso Deus.
E essa união de energias, nessa sinergia divina e nossa, né, e humana, não tem nada de pecaminoso, é graça, é bênção, é dom. As coisas começam talvez a ficar um pouco perigosas quando nós perdemos a noção, ou nunca tivemos a noção, de que esta construção, de que esta conquista foi a duas mãos. O meu esforço, sim, mas o esforço da família, dos meus pais, o esforço do companheiro ou companheira, dos filhos de uma família inteira, e junto disso também, sobretudo, a poderosa mão do nosso Deus, que ampara, que anima, que concede saúde e perseverança e nos permite conquistar. Senhor, hoje nós buscamos este equilíbrio de uma simplicidade que não significa cegueira para o que construímos e para o que conquistamos, mas significa um olhar de gratidão e de reconhecimento da generosidade e da bondade do nosso Deus em meio às nossas conquistas. Livrai-nos também, Senhor, de sentimentos que nos fazem, de alguma forma, nos sentir melhores. A todo tempo essa tentação está ali ao nosso lado. Julgar, entender o outro menor no comportamento, nas palavras, nas decisões, nas escolhas, nas construções que fez. Em muitas situações nós confundimos diferente com menor. Toda e qualquer comparação que fazemos e que nos leva à conclusão de que somos maiores, melhores ou menores e piores, já padece de algum tipo de adoecimento de avaliação, ou é arrogância, ou é uma espécie de sentimento de inferioridade, um complexo de inferioridade que não nos faz bem. Dai-nos, Senhor, pedimos nessa noite esse renovado sentimento de humildade para entender as tuas coisas, coisas que o Senhor revela aos pequeninos, humildes, e esconde dos sábios e arrogantes. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a cega que tenho em sua misericórdia.